La presentación está en inglés. Yo estoy hablando en español, pero mi español no es muy bueno, entonces yo iré a hablar la presentación en portugués. Peço desculpas por esto. Las preguntas no tienen problema de ser en inglés, portugués o espanhol. Bueno, aqui nós vamos apresentar um sistema que nós fizemos lá na Unicinos, que fica uma universidade no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. E, particularmente, meu nome é Rodrigo Rigg e eu orientei o trabalho de mestrado feito pelo aluno Ismael. E eu trabalho dentro da parte de computação ubíqua, que entra na parte do trabalho do Vulcanos e o próximo trabalho que eu vou apresentar da Internet das Coisas. E também venho trabalhando na parte de computação de alto desempenho, que depois eu vou apresentar algumas coisas também. A apresentação de agora é um sistema de recomendação, e eu vou falar um pouquinho de onde que o sistema de recomendação está incluído no nosso dia a dia, na nossa vida. Em particular, a gente apresenta que assim, um sistema de recomendação com duas keywords muito importantes. A primeira delas é acessibilidade. Então, hoje o mundo tem milhões e milhões de pessoas com algum problema de acessibilidade, ou cadeirantes, ou pessoas que têm deficiência visual, que têm alguma deficiência motora e que precisam em si se locomover de um ponto a outro, e o nosso sistema entra nesse escopo para ajudar essa pessoa. Olha, eu tenho que ir aqui do centro de convenções até o centro de Arequipa. Como é que eu posso fazer se eu sou um cadeirante? Então, olha, tu vai desse recurso, depois tu vai até aquele outro ponto, enfim, e seguindo esses recursos, tu vai conseguir chegar no teu ponto final. Então, esse entra a parte do nosso escopo. Então, além da questão da acessibilidade, outra questão importante é a questão de trilhas, ou em inglês, trails. Eu vou explicar isso porque a gente organizar o histórico, tanto na parte de categorias, quanto na parte temporal, de modo, então, a poder gerar recomendações. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Sobre a agenda de apresentação, então, primeiro tem uma introdução, depois o modelo, o protótipo, alguns resultados, conclusões. A principal parte aqui da apresentação é a parte do modelo e também a parte do protótipo. Bom, então todos sabem que estamos na era do Big Data, então isso não precisa nem falar. Então o próprio Estevam já falou bastante da parte do Big Data, da parte do Deep Learning. O que é essa ideia? Olha, a cada segundo, enfim, num piscar de olhos, milhões e milhões de megabytes, terabytes estão sendo gerados no mundo. E essas informações chegam a nós, usuários. Como é que eu devo filtrar isso aí? Eu, usuário, enfim, como é que eu tenho que filtrar? E até para as coisas que eu faço no dia a dia. Então eu gostaria, enfim, de olhar um filme. Qual filme eu poderia olhar? Qual que é o melhor filme, dadas as minhas preferências e as coisas que eu gosto mais? Então, nesse dia, nesse contexto, tem bastante ascensão da computação ubíqua e de sistemas de recomendação. Então, a parte de computação ubíqua, o que é a computação ubíqua? Ela está cada vez mais perto do nosso dia a dia, e o pulo do gato da computação ubíqua é, 2 pontos, ela conseguir ter uma grande influência positiva na nossa vida, só que a gente não se dá conta da computação. Então, na parte de sensores, na parte dos smartphones, certo? Na parte da rede wireless, tudo isso aí em conjunto ofereceu uma melhor vida para o usuário. E a gente que trabalha com acessibilidade, esse tema tão importante, certo? Então, não é só a computação pela computação, mas o nosso programa de mestrado e doutorado lá do Sul, ele trabalha com muito foco em computação aplicada. A gente vem trabalhando forte na questão da acessibilidade, que é oferecer frameworks, aplicações de smartphones para pessoas com deficiência, com alguma deficiência, com problemas de acessibilidade. E a gente olha, a gente vai na I3E, na CM, na Springer, e a gente faz uma procura, e a gente vê que existem poucos artigos. Esse é um tema ainda com muita coisa para ser explorada. E é que assim, sistemas de recomendações que são chaves e muito importantes para a questão da tomada de decisão. Hoje, sistemas de recomendação estão no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho em casa o Netflix, imagina que também tem aqui assim para os demais países aqui, Peru, Colômbia, Argentina, entre outros. E o que tem no Netflix? Nada mais, nada menos que um sistema de recomendação que, olha, eu olho
um filme, olho outro, olho 5 filmes, e daí o Netflix começa a me recomendar possíveis filmes que eu gostaria de olhar, dado então o meu histórico, certo, que eu olhei os filmes. Então esse aqui é assim um pouco do nosso contexto motivacional. Bom, então, aqui assim tem 2 questões chaves que a gente vem trabalhando. A questão dela, a primeira delas é recomendação, e a gente vai utilizar similaridade. Ou seja, como é que a gente vai explorar essa questão da similaridade? Se tem um usuário, no meu nome, por exemplo, o usuário Rodrigo utilizou o recurso A, o recurso B, o recurso C, e depois utilizou o recurso D. Então, só que esses são os recursos que eu poderia ter utilizado. Dentro da acessibilidade, que tipos de recursos poderiam ser esses? Aqui, nós mapeamos recursos os mais diversos possíveis, desde uma parada de ônibus, uma rampa de acesso, também tem semáforos, tem hospitais, tem restaurantes, enfim, casas, museus. Os recursos são muito diversos. Mas então, o Rodrigo então, usou o recurso A, B, C e D prontinho para guardar na trilha dele. Agora tem um outro usuário, por exemplo, o usuário Rafael, e o usuário Rafael também está usando o sistema e utilizou o A, o B e o C. Opa! Então, anteriormente o Rodrigo usou o A, B e o C e também usou o D. Então, pela similaridade, o que a gente pode fazer? A gente pode oferecer para o recurso Rafael, que já usou o A, B e o C. Olha, Rafael, o usuário Rodrigo utilizou o D, ele também avaliou positivamente o recurso D, então estamos recomendando para você a utilização do recurso D. Então, por similaridade. Histórico e trilhas. São umas questões bastante importantes. O que é o histórico? Histórico é o seguinte, histórico é log. Então, o que é o log? É eu ir gravando dados. Vou gravando, o Linux faz logs, o Windows faz logs, o macOS faz logs também, e um histórico nada mais é do que gravar dados crus. E ponto. O que é a questão de trilhas? Trilhas é eu colocar conhecimento sobre os históricos. É eu pegar esse bando de logs, pegar esse monte de logs que eu tenho e fazer praticamente 2 coisas com eles. Primeiro, eu ordeno temporalmente os meus logs. Então eu digo, olha, primeiro tem esse aqui assim, depois aconteceu esse, depois aconteceu. Então eu tenho uma ordem temporal dos meus históricos. E além do mais, além dessa parte de ordenação temporal, trilhas também categoriza. Eu digo, olha, primeiro tem um log 1 que utilizou tal recurso e esse recurso é de um determinado tipo. Depois eu tenho um outro recurso que é de um outro tipo e assim vai. Então, histórico e trilhas são coisas muito diferentes. Um é cru e o outro é com conhecimento. Dentro dessa parte, a gente tem publicado em jornais científicos também um primeiro protótipo de modelo chamado Hephaestus, que a gente vem trabalhando. O Hephaestus é particularmente desenvolvido para pessoas cadeirantes com problemas de locomoção, e ele foi o ponto de partida para o nosso trabalho. Bom, então assim, uma tabela que mostra um pouquinho do Related Work e do que tem então de sistemas, enfim, mais modernos e up-to-date na área de acessibilidade, que entra a parte de centro de recomendação e entra a parte de históricos também. Aqui assim eu saliento para vocês, nessa tabela toda aqui, eu gostaria de salientar 2 coisas. O primeiro, que é o sistema mais intimamente relacionado com a nossa pesquisa, é o sistema chamado SolveD, e esse sistema, diferente de acessibilidade, ele foi feito para smartphones, então não é dentro do nosso contexto de atuação. E olhando no todo, eu posso dizer o seguinte: se eu olhar aqui assim, ó, nessa linha aqui, a utilização de histórico ou trilhas, e eu vou olhar então que tem histórico, depois nenhum e nenhum. Então tem um campo de pesquisa forte para quê? Primeiro, trabalhar forte na questão de acessibilidade, que é uma lacuna geral, e depois também trabalhar forte na questão de trilhas. Vejam que aqui assim só tenho trabalhar com histórico e com histórico, que são nada mais nada menos que dados crus, que daí eu teria então que fazer uma boa peneira para extrair conhecimento. Então trilhas vai além, eu já tenho então conhecimento já peneirado, ordenado temporalmente e com categorias. Nesse contexto de pesquisa, nós desenvolvemos
um sistema, um modelo para acessibilidade ubíqua, chamado Vulcanus. Então, o Vulcanus, ele trabalha, então, o SR pegaria então a parte de similaridade e também sistemas de recomendação. Qual que é a ideia, então? À medida que os usuários vão utilizando o sistema, então, eu utilizando o sistema on the fly, o próprio sistema, então, ele vai gerando trilhas para o usuário. Olha, o usuário dele se locomove daqui para um outro recurso, depois de um outro recurso para um outro recurso, e assim vai. E isso, então, automaticamente vai gerando trilhas. E o que o sistema vai fazendo? Então, à medida que eu vou me locomovendo, o próprio sistema vai... Olha, fui do recurso A para o recurso B, para o recurso C e assim vai. O próprio sistema vai olhando similaridades com base nas trilhas já armazenadas. Então, eu vou me locomovendo, eu vou fazendo o meu percurso e o sistema então vai olhando on the fly, em runtime, as trilhas já armazenadas e vai me recomendando coisas para fazer. E essa é a grande ideia, a grande sacada do nosso sistema, que ela pega, então, utiliza tanta parte de similaridade. Para que similaridade? A similaridade faz o primeiro filtro. Então, similaridade, no nosso contexto, é igual a filtro. Então, eu estou me locomovendo e o sistema vê, então, trilhas similares. Então, digamos que existam mil trilhas armazenadas. Eu vou me locomovendo e o sistema, então, viu que existem 10 trilhas similares ao meu movimento. Dessas 10 trilhas similares ao meu movimento, depois de fazer uma análise da similaridade, essas 10 trilhas passam para o sistema de recomendação, onde que elas são devidamente ordenadas, e daí a que tem o melhor ranking, certo? Então, é dada para mim como recomendação. Então, tem o primeiro filtro na similaridade, depois existe a recomendação de fato.